18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, hein? 6 horas, 1 minuto em Manaus. Começando pra você mais uma edição do 18 horas. Eu e ele, o Cid Soares. Buenas noites. Como tá? Tudo certo? Tudo certo, não? Sexta-feira, cara. Estamos respirando os ares do fim de semana. De boa. Bem-vindos ao 18 horas. Vamos juntos até às 19. Olha aí, só lembrando pra você um toque rapidinho. Você pode participar do programa 18 horas. Cid Soares, o nosso WhatsApp está à disposição. Não é isso mesmo, meu querido? Sim, senhor. Mensagem vai sair aqui no programa 18 horas. O WhatsApp é o 994887592. Repetindo, 994887592. Vamos, a partir de agora, já esperar a sua participação. Valeu! Começando com os destaques do programa 18 horas de hoje. Narcotráfico impulsiona os crimes ambientais na Amazônia Legal. SAMU fez mais de 8 mil atendimentos de vítimas de acidentes de trânsito no primeiro semestre deste ano. Baixo índice de vacinação em crianças e jovens preocupa autoridades de saúde. Justiça suspende convenção do União Brasil que ia eleger Wilson Lima presidente estadual do partido. Então, 6 horas e 2 minutos. Convidamos você mais uma vez para participar do 18 horas até às 7 da noite. Os destaques do dia. Informação na medida certa para você. Sempre aí na sintonia certa. Hoje é sexta-feira, 18 de agosto de 2023. Sextou no ar. 18 horas. Olha, um dia após a divulgação de que o número de crimes violentos no Amazonas caiu 5,3% no primeiro semestre deste ano, em comparação com os 6 primeiros meses de 2022, Manaus tem mais um dia de violência brutal. Josinalva Pereira Lopes, de 46 anos, não conseguiu evitar que o filho Jobson Lopes dos Santos fosse assassinado por pistoleiros que invadiram sua casa onde a família morava, na comunidade Riacho Doce 3, no bairro Cidade Nova, lá na zona norte, Cid. Pois é, e ambos foram baleados, né? A Josinalva, a mãe, levou um tiro na perna ao se meter em frente ao filho e o homem que atirava contra ele. Mãe e filho foram feridos e foram socorridos. Eles foram levados ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas Jobson não resistiu aos ferimentos e morreu. Olha, o crime aconteceu por volta das 10 horas da noite de ontem. De acordo com familiares, a casa foi invadida por homens armados atrás de Jobson. A família diz que o morto não tinha envolvimento nenhum com o crime. Olha só, as facções criminosas, PCC e Comando Vermelho têm impulsionado a destruição na Amazônia, de acordo com o relatório mundial sobre drogas 2023, foi publicado esta semana pelo Escritório das Nações Unidas. O narcotráfico impulsiona os crimes ambientais aqui na Amazônia Legal, com a ocupação irregular de terras, extração de madeira e garimpo ilegal. A situação tem relação direta com o avanço de facções pelo norte do país, como o primeiro comando da capital, o PCC de São Paulo, e o Comando Vermelho, CV, do Rio de Janeiro. Olha, o domínio das rotas para escoar drogas permite aos grupos criminosos investir também na exploração de recursos naturais e ainda na cobrança de taxas. Vamos saber mais detalhes sobre o assunto agora aqui no 18 horas, na reportagem de André Meirelles. A conclusão do relatório mundial sobre drogas de 2023, publicado na última semana pelo Escritório das Nações Unidas sobre droga e crime, apontam que o narcotráfico tem impulsionado os crimes ambientais na Amazônia Legal, com a ocupação irregular de terras, extração de madeira e garimpo ilegal. A situação diz respeito ao avanço de facções pelo norte do país. O transporte de drogas permite aos grupos criminosos investir também na exploração de recursos naturais e na cobrança de taxas. A atuação do crime organizado dificulta a implementação de políticas públicas voltadas para a preservação do meio ambiente, oferecer segurança à população amazônica e promover o desenvolvimento sustentável, como explica o pesquisador e professor Ayala Colares.
O conceito de crime organizado, ele é muito mais amplo do que nós imaginamos, porque envolve todo o direcionamento relacionado ao mercado europeu. Empresas com CNPJ, com toda uma atuação no mercado global, elas acabavam, de certa forma, ou acabam, né, tendo uma relação direta e indireta com essa questão dos crimes ambientais do crime organizado. Então, esse é um problema, nós identificamos uma dificuldade que a própria Força de Segurança Pública ela tem em entender essa conexão. O segundo apontamento é que há uma transnacionalização do crime organizado na região, então são conexões transfronteiriças, tanto no que diz respeito à América do Sul, países da fronteira com a Amazônia, quanto conexões com a Europa e com a África. Então, nós estamos no meio dessas conexões. A fragilidade nas políticas ambientais que acabaram culminando com esse crescimento da presença do crime organizado na região. A facção criminosa Comando Vermelho, embora tenha perdido força na fronteira do Brasil com Paraguai e Bolívia, é vista como a facção brasileira de maior poder do norte do país. Ao mesmo tempo, grupos como o PCC se infiltraram em múltiplas operações de mineração ilegal, oferecendo proteção, extorquindo impostos e controlando poços e máquinas de dragagem. Segundo o relatório da ONU, crimes vistos como convergentes de esquema de proteção e extorsão à lavagem de dinheiro e corrupção tornaram, sobretudo, as fronteiras entre Brasil, Colômbia e Peru um ponto violento, com diversos grupos criminosos envolvidos simultaneamente no tráfico de cocaína e na exploração de recursos naturais. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, agora falando de saúde pública, olha só, é que crianças, as autoridades estão preocupadas aí com o baixo índice de vacinação das crianças. Crianças não, né, estão aí sendo vacinadas ao todo, aqui no estado principalmente. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, de um público vacinável de mais de 202 mil crianças, somente 57 mil crianças tomaram a primeira dose de vacina contra a Covid-19. E para regularizar o calendário vacinal de crianças de todo o Brasil, o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de multivacinação com o objetivo de aumentar os índices de imunização de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes. Nathalie. A vacinação de crianças de 6 meses até 4 anos de idade tem sido motivo de preocupação às autoridades de saúde devido ao baixo índice de retorno, principalmente após a aplicação da primeira dose contra a Covid-19. Antes tão desejada pela população, agora mesmo com todas as vacinas disponíveis, a população manauara não vem dando a atenção necessária, principalmente por parte dos pais de crianças menores de 4 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, de um público vacinável de 202 mil crianças, até o momento, 57 mil crianças tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid, 22 mil a segunda dose e somente 3 mil crianças tomaram a terceira dose da vacina. Segundo a secretária municipal de saúde, Chádia Fraste, os números são preocupantes. Quando a gente fala aí na vacina da Covid, nós notamos sim, já estamos tomando providências em relação à nossa comunicação, porque houve um decréscimo de crianças de 6 meses a menores de 5 anos com a vacina da Covid. Então, assim, nós temos um público estimado nessa faixa etária pelo IBGE de 202 mil crianças, onde nos nossos números 57.500 crianças tomaram a primeira dose. Quando a gente vai para a segunda dose, a gente já observa uma queda, onde a gente tem somente 25 mil crianças que fizeram a segunda dose. O esquema completo são com 3 doses. E aí a gente observa que para a terceira dose, no público estimado de 202 mil crianças, nós só temos aí aproximadamente 3.200 crianças vacinadas com a terceira dose. De janeiro a julho deste ano, 83 crianças com menos de 4 anos de vida morreram vítimas da Covid-19. Para o especialista da Fiocruz, Cristiano Boccolini, os números são preocupantes. A Covid, ela é uma doença que
pode trazer consequências graves, inclusive para a população infantil. Por muito tempo foi dito que a molecada não morre de Covid, que criança não pega Covid, ou mesmo que não fica hospitalizada, né? Enquanto que os dados mostram o contrário. Então, só em 2020 e 2021 foram, em média, 2 mortes de crianças com menos de 5 anos por dia por causa da Covid-19. Né? Sem falar nas hospitalizações e na Covid longa que acomete essa faixa etária também. E aí agora, em pleno 2023, com todas as vacinas disponíveis, né, tanto da Coronavac quanto da Pfizer pediátrica, para a população a partir de 6 meses, né, até 5 anos de vida, ainda assim a gente tem uma cobertura vacinal muito baixa. O Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira a campanha nacional de multivacinação, com o objetivo de aumentar os índices de imunização de crianças e adolescentes menores de 15 anos, com a atualização da caderneta de vacinação deste público. Aqui em Manaus, a Censa atua com mais de 171 salas de imunização disponíveis para o público em geral, como destaca a secretária Chádia Frache. O nosso olhar está sempre atento, até porque toda a questão da vacinação é de responsabilidade da prefeitura, do município, aqui da Censa Manaus. Então, os nossos olhos sempre estão atentos. A gente faz o dia D da multivacinação todas as vezes que a gente vê que a cobertura vacinal decai. Esse é um problema do Brasil todo. Nós aqui fazemos várias campanhas, nós temos aí 171 salas de vacina. Muitas das vezes, aos sábados, a gente faz ações onde visam atualizar a carteira de vacina, aumentar a nossa cobertura vacinal. Então, a gente continua sempre atento aos números e na luta para que os pais regularizem a situação vacinal dos seus filhos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 12 minutos. Você conferindo aí os destaques do dia, as notícias, os acontecimentos desta sexta-feira em mais uma edição do 18 horas. E agora, falando de economia, olha só, os aposentados e pensionistas do INSS pagarão menos nas faturas nas futuras operações de crédito consignado. O Conselho Nacional da Previdência Social aprovou o novo limite de juros de 1,91% ao mês para essas operações, Siri. Pois é, e o teto dos juros para o cartão de crédito consignado caiu de 2,89% para 2,83% ao mês. As medidas entram em vigor assim que a instrução normativa for publicada no Diário Oficial da União. Olha só, a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, disse que o banco deve ter novidades nas loterias no segundo semestre deste ano ainda. Segundo ela, a instituição deve voltar a assumir as raspadinhas como a loteria instantânea é conhecida. Pois é, a Caixa operou a antiga Lotex até 2016, quando a modalidade foi extinta pelo governo de Michel Temer. A recriação da loteria é um projeto da equipe econômica do governo Lula, que planeja arrecadar até 5 bilhões com esse produto. Quando são 6 horas e 14 minutos, nós vamos para Brasília atualizar as informações aí sobre o mundo cão que é a política brasileira. Olha só, mundo cão que é a política brasileira. Boa noite, Cadu, lá de Brasília. Então, Cadu, teve gente que disse que teve inclusive quebra de sigilo fiscal de ex-presidente e ex-primeira-dama, né? Teve o que mais hoje aí em Brasília, Cadu? Carlos Eduardo, boa noite. Que teve mais nesse mundo cão, né, Carlão? Cão, né? Boa noite pra você, meu querido. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, meu irmão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Carlão, a casa tá caindo aí pra base bolsonarista, viu? A casa começou a tremer ontem, depois daquele depoimento do hacker, o Walter Delgatti, que entregou absolutamente tudo ontem, né? Pelo menos a gente espera que tenha sido tudo, né? Na CPI, na reunião da CPI dos atos de 8 de janeiro, fragilizando ainda mais a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Logo em seguida, após essa reunião na CPMI, na noite de ontem, né, o ministro do STF, Alexandre de Moraes,
autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal do ex-presidente e da esposa dele, a Michele Bolsonaro, no âmbito das investigações sobre o esquema de vendas de presentes dados por autoridades estrangeiras ao governo brasileiro. Esse esquema aí que também resultou em operação da Polícia Federal, que prendeu o pai do Mauro Cid, né? Hoje pela manhã, a Polícia Federal prendeu praticamente todo o alto comando da Polícia Militar do Distrito Federal. Imagina a situação, Polícia Federal prendendo Polícia Militar. Teve oficial preso pela primeira vez, teve policial que já havia sido preso em janeiro e que volta para a cadeia novamente. Então, a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal está na prisão. Então, o Ministério Público disse que o oficialato da PM se omitiu dolosamente, Carlão, fez de todo o possível para diminuir a capacidade de reação da polícia aos manifestantes que invadiram os poderes da República no dia 8 de janeiro. E essa operação, Carlão, ela sufoca uma importante base bolsonarista dentro da segurança pública do Distrito Federal, né? A gente sabe que tem essa base dentro da PM e tem uma outra base que é bem mais articulada, que fica dentro das forças militares. E essa base ainda não recebeu as 3 batidinhas na porta, como dizia a Joyce Hasselman, né? E hoje também vieram as revelações de Mauro Cid, Carlão, que é o ex-ajudante de Bolsonaro, né, que foram publicadas hoje pela revista Veja. Nessa reportagem ele confessa que participou da venda de joias, de outros objetos de valor que foram recebidos de presente por autoridades estrangeiras, né, ao então presidente Jair Bolsonaro, que era presidente da República na época, não podia vender, né, não era o presente, não era para ele, era para o governo brasileiro, né? Então o Mauro Cid, além de confessar ter atuado nessa frente aí para vender, para ganhar dinheiro em cima usando a estrutura do Estado brasileiro, Mauro Cid também confessou que falsificou carteira de vacinação, tudo isso a mando do ex-chefe dele, o Jair Bolsonaro. Agora, a estratégia dele é essa, né? Já que ele está preso, está abandonado, então ele vai jogar o Bolsonaro, colocar o Bolsonaro para jogo, né? No caso, o advogado dele está fazendo o seguinte: entrega tudo e diz que você que você estava fazendo a ordem de Bolsonaro, porque militar é isso, né? Ele cumpre ordens. Então o objetivo é livrar a cara de Mauro Cid. Então ele está fazendo isso, confessando e dizendo que agiu por ordem. Claro que ele não vai se safar dessa, mas ele está arrumando um argumento para tentar diminuir a culpabilidade dele em cima de todos esses casos. Então tudo isso, Carlão e Cid, é um grande temporal que se forma não só em cima de Jair Bolsonaro, mas em cima de todo o núcleo bolsonarista, dentro e fora do Congresso Nacional, porque a gente sabe que a base bolsonarista agora se concentra no Congresso Nacional. Hoje, a ministra Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento e Orçamento, ela fez um discurso que chamou a atenção. Durante a posse do novo chefe do IBGE, ela disse que o cerco está se fechando contra Bolsonaro. Isso daí chamou a atenção. Vamos ouvir o que ela disse. Graças ao trabalho da operação da Polícia Federal e dos depoimentos dados na CPI dos atos golpistas nesta semana, nós podemos dizer que o cerco se fechou contra o ex-presidente da República. Ali está claro, está apontado como autor, como mandante da tentativa de fraudes às urnas eletrônicas, como tentativa de fraude à decisão sempre legítima do povo brasileiro escolher o seu sucessor. Ali estava a tentativa de violar, de atentar com a democracia brasileira. Então, se me permitir, esse desabafo eu faço citando Ulisses Guimarães, que diz que traidor da Constituição é traidor da pátria. Temos ódio e nojo da ditadura. 18 horas. Muito bem, nós ouvimos então aí, né, a ministra do Planejamento e Orçamento, que é a Simone Tebet, dizendo inclusive que tem nojo da ditadura, né? Tá no contexto, meu querido Cadu? Está no contexto, porque esse atual governo entende que o governo anterior queria implantar uma ditadura de direita. Sim. Né? Era essa a ideia. E as provas mostram que realmente havia um plano, havia uma estrutura, havia ordem, né? Então essas operações, esses últimos acontecimentos, eles mostram que o mandante
teria sido Jair Bolsonaro. Então o cerco se fecha, as provas são robustas, a Polícia Federal ela foi pegando os operadores, os influenciadores e agora tá indo para cima de quem mandou. E o cerco está se fechando realmente. Agora, tem muita gente se perguntando, será que Jair Bolsonaro vai ser preso? Aí é um pouco difícil, né? Porque em casos de crimes comuns, como esse de peculato, estelionato, apropriação indébita, enriquecimento ilícito, por exemplo, todos esses crimes aí, tudo isso pode ser respondido em liberdade até o trânsito em julgado. Então vai demorar muito, o processo judicial pode acontecer, criminalizar Jair Bolsonaro, mas a gente não vai vê-lo preso, até porque tem uma questão política por trás, tem eleições por aí e as decisões do Poder Judiciário podem influenciar no resultado das eleições em muitas cidades do país. Mas a questão aí, o importante é que a base da extrema-direita do país, essa semana se calou e está olhando só para a Argentina. Carlão e Cid. Pois é, Cadu, ainda continuando aí nesse mundinho cão, mais uma vez o presidente Lula adiou o anúncio da reforma ministerial. Vamos ter que aguardar para a próxima semana, mês que vem, 2024, hoje, né? Como é que fica isso? E a expectativa, né, Cadu? Vocês estão entendendo que isso tudo é uma jogada de xadrez, né? Lógico. Essa semana teve aí a base bolsonarista duramente atacada, agora Lula colocando Arthur Lira de novo no banho-maria. E lá na frente o Arthur Lira vai colocar o Lula em banho-maria. É assim que se move a política aqui em Brasília. Então, falando em reforma ministerial, provavelmente vai ficar para a semana que vem, né? Ontem a gente falou aqui no 18 horas que Lula iria anunciar hoje essa reforma ministerial. Só que de última hora ele decidiu que só vai bater o martelo na semana que vem, provavelmente, Cid, após a votação do arcabouço fiscal. Ou seja, ele condicionou a reforma ministerial à votação do novo marco fiscal. Esse que é o recado que Lula está dando aí ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Porque Arthur Lira, a gente vem contando essa história, né? Ele sentou em cima do arcabouço e só vai colocar em votação depois que Lula anunciar a reforma, porque o PP, o Partido Progressistas, quer muito o Ministério do Desenvolvimento Social, quer gerenciar o Bolsa Família. Lula não quer, então está partindo para o campo da chantagem. Se você não anunciar a reforma, eu não voto. E aí o teu governo se quebra. Tá dessa situação. Então, nesse fim de semana, Lula viaja para a África, no domingo já, para participar da reunião do BRICS, que é o bloco formado por África do Sul, China, Brasil, Rússia, Índia. E Lula está indo para lá porque ele tem essa proposta de incluir mais países no bloco. E a gente sabe que quem preside o banco do BRICS é Dilma Rousseff. E somente quando ele voltar para o Brasil é que essas discussões vão ser retomadas. Então, virou cabo de guerra, queda de braço, essa relação entre o governo e o Centrão, Cid, que agora coloca em pé de guerra a relação entre Lula e Arthur Lira. Vamos seguir acompanhando porque, com certeza ainda tem muita página para ser virada aí. Tá parecendo que a gente vai jogar. Parece que a gente vai jogar bola hoje juntos, hein? É time isso. Cadu, o STF já formou, inclusive, maioria para tornar a deputada Carla Zambelli ré por perseguição armada. Confere isso mesmo, essa informação? Confere, Carlão. A maioria do STF aí votou para tornar a deputada Carla Zambelli ré pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, né, e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Vocês lembram que em outubro do ano passado, bem no dia antes do segundo turno das eleições, a Carla Zambelli, lá em São Paulo, numa rua do bairro Nobre de São Paulo, ela foi abordada por um homem negro e ela tomou um susto, né? E aí ela sacou a arma dela e saiu correndo atrás do homem, né? Desse homem negro que entrou em um bar e a situação ficou caótica dentro daquele bar. Por sorte, Deus não permitiu que ela atirasse, porque ele estava na mira dela. Então, depois de todo esse imbróglio, agora que ela está na mira agora da Polícia Federal, está na mira da Justiça, ela foi colocada como ré, né? E a situação dela não é nada complicada, porque ela perdeu o apoio dentro da base bolsonarista, ela não tem mais o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, não tem mais o apoio dos congressistas, ela está abandonada. E agora ela é praticamente uma parlamentar fantasma. E ela corre o risco agora, diante dos avanços dos processos judiciais, ela se safou agora 2 semanas do processo ético na Câmara dos Deputados. Mas ela responde a outros processos em que ela pode responder de novo na Comissão de Ética. Aí já não se sabe
se ela vai se safar. Então ela vai se tornar ré. Esse processo aí, se ela for julgada e condenada, aí abre caminho para a cassação, ou seja, é mais um soldado. Ela, na verdade, ela era uma puxa-saco, né, de Bolsonaro. Na época ela queria ser mais puxa-saco que todo mundo. E aí ela acabou trocando os pés pelas mãos, colocou pessoas perigosas perto de Bolsonaro, prejudicou Bolsonaro, essas pessoas prejudicaram Bolsonaro e agora ela está abandonada. Então ela é a situação, é outra pessoa aí do núcleo bolsonarista que está em situação bastante difícil. Valeu, Cadu. Com vocês, Cid Carlão. Bom final de semana para você. Sextou, galera. Sextou. Até segunda. Vamos estar sobrevivendo aqui em Brasília. Um abraço. Valeu, Cadu. Um grande abraço. 6h26, você é o melhor mix do Brasil. 18 horas. Lembrando que pelo WhatsApp você pode participar conosco aqui do 18 horas, ok? Enviando aí, é claro, as suas mensagens, não é isso, Cid Soares? Exato. Olha, a Helena Souza do Japim diz que ouve sempre o 18 horas e manda aqui a mensagem especialmente para desejar um ótimo final de semana a todos os ouvintes e aos que fazem o 18 horas. Obrigado. Olha aí, a Carla Frost do Adrianópolis defende que o ex-presidente Bolsonaro, ela defende, diz que ele vem sendo perseguido e que Lula faz um governo de ódio e revanchismo. É a opinião aí da Carla Frost. Cid Soares. Isso aí, tem aqui o Gil Monteiro do Zumbi, ele reclama da violência. Ele diz que Manaus está sob o comando das organizações criminosas e que hoje ninguém se sente seguro nesta cidade. Isso é recíproco, isso é todo mundo aqui pensa igual a você. Roubo, assalto à mão armada e muitos assassinatos que deixam todos inseguros. Tá certo, então participe você também do 18 horas, é só você mandar uma mensagem para o 994887592, 994887592 é o telefone para você participar do programa 18 horas. 18 horas. Olha só, hein, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, está chamando a atenção para a necessidade de uma rigorosa fiscalização dos postos de abastecimento que estão cobrando preços acima de R$6 pelo litro da gasolina, após o reajuste recentemente anunciado pela empresa para o combustível, Cid. Exatamente isso, Carlão. A preocupação surge após relatos aí de que o preço da gasolina ultrapassou essa marca no Rio de Janeiro, algo que o presidente da estatal considera acima das estimativas da empresa. O recente reajuste da Petrobras levou a um aumento na média do preço da gasolina, que subiu de R$ 5,43 para R$ 5,73 lá no Rio de Janeiro. O presidente da estatal enfatizou ainda que essa média jamais deveria ultrapassar a marca de R$ 6. Inclusive em nível nacional, onde o preço médio subiu de R$ 5,53 para R$ 5,83. Pois é que o presidente ainda não sabe o preço praticado aqui em Manaus. Então, se ele descobrir o preço aqui, ele vai... Manaus, tá de brincadeira. Tá de brincadeira, né? Desde o início da semana... Estamos vendendo gasolina aqui em Manaus, comum, a R$ 6,59, presidente. E ninguém faz absolutamente nada. Nenhuma operação recente da Polícia Federal deu jeito nessa bagaça, né? Nessa casa da mãe Joana, que é o comércio de combustíveis aqui na nossa cidade. 6h28. 18 horas. Olha só aí, daqui a pouquinho você vai conferir aqui no 18 horas que o SAMU fez mais de 8.000 atendimentos no primeiro semestre desse ano. Já, esse é o nosso assunto em instantes. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. É tempo e temperatura já, Cid. Tá no ponto aí, né? Para sábado e domingo, é pro final de semana. Como vai ser, Cid Soares? Então teremos sabadão, quem vai pro jogo, né? Tempo e temperatura com Cid Soares. Vamos lá. Previsão do tempo. Agora. Então, quem vai pro jogo, quem já se escalou para ir para jogo sábado e domingo, presta atenção aí. 25 graus de temperatura mínima, mas teremos aí 36 de máxima. Vai ser quente, hein, amigo? Bom, chance de chuva 0%, ou seja, tempo aberto o tempo inteiro. Umidade relativa do ar também baixa, 79%. Não é muito legal isso para um sábado, hein? Não vamos respirar nossa água do fim de semana. Bom, no domingo teremos 25 graus de mínima e 38 de máxima. Então prepare-se aí para um pequeno
nervo de domingo que vai ser tenso o negócio. Olha, só para você ter uma ideia, sensação lá no aeroporto de Ponta Pelada vai chegar acima, a sensação térmica vai acima disso, acima dos 38. Portanto, teremos 0% de chuva também. Então, quer se programar para o sol, é esse fim de semana. É tudo, Carlão. Mix. E o Rio Negro baixou mais 10 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível das águas no Porto de Manaus em 25 metros e 38 centímetros acima do nível do mar, 6 horas e 30 minutos. Mix. Você está no melhor mix do Brasil, ok? Olha só, a Polícia Federal fechou 5 empresas de segurança privada aqui no Amazonas, hein? O repórter André Meirelles está mais uma vez conosco aqui em nossos estúdios, ao vivo em cores. Boa noite, André. Olha só aí, tem mais informações aí dessa operação que aconteceu aqui em Manaus. O que está acontecendo, André? Manaus e Tabatinga, né? Manaus e Tabatinga com essas empresas. Boa noite, André. Manaus e Tabatinga. Boa noite, Cid. Boa noite, Carlão. Boa noite também a todos que nos acompanham. Foram exatamente 5 empresas consideradas aí pela Polícia Clandestina de Segurança Privada aqui em Manaus e 2 em Tabatinga, que é um município aqui no interior do Amazonas. Elas foram autuadas e fechadas pela Polícia Federal. A operação, que é a Segurança Legal 7, ela foi deflagrada ontem em todo o país. E o objetivo, segundo a polícia, é de encerrar a atividade de empresas que executam a segurança privada sem a autorização devida. Em todo o país, cerca de 502 policiais federais realizaram fiscalização de combate a empresas clandestinas de segurança privada. E está prevista ainda uma fiscalização de 449 estabelecimentos, isso entre casas noturnas, comércios, condomínios e outros. Isso vem acontecendo desde 2017, onde a Polícia Federal tem promovido aí a operação de âmbito nacional, que é coordenada pela Divisão de Controle e Fiscalização de Segurança Privada e deflagrada pelas delegacias de controle de segurança privada nas capitais de todo o Brasil, bem como pelas unidades de controle e vistoria nas delegacias, que também elas são descentralizadas, como foi no caso que aconteceu também na cidade de Manaus, né? Cidade de Manaus e Tabatinga não escaparam da fiscalização da Polícia Federal. Sim. E que também está destacando aí que a contratação de serviços clandestinos de segurança privada acaba colocando em risco a integridade física de pessoas e, claro, o patrimônio dos contratantes, pois, segundo a APF, seguranças clandestinas não se submetem ao controle da Polícia Federal quanto à checagem de aptidão física e psicológica, antecedentes criminais e formação. E, além disso, as empresas clandestinas não observam os requisitos mínimos de funcionamento previsto na legislação. E no Brasil, só empresas de segurança privadas autorizadas pela Polícia Federal que podem prestar serviços do tipo e contratar vigilantes. Então, né, quem trabalha também como vigilante, quando for procurar um emprego aí, ficar atento aí se a empresa realmente tem todos os quesitos ali para funcionar. Cid, Carlão. Beleza, André, é isso que temos para hoje, então. Boa noite, certo? Boa noite. Valeu, André. 6h33, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em operações, a Delegacia Especializada contra Crimes Ambientais resultam em indiciamentos por desmatamentos, multas por poluição sonora e maus tratos de animais silvestres. As operações tiveram apoio de outros órgãos e secretarias municipais. Vamos conferir agora os detalhes com Odiné Araújo. Os números das operações Anhangá, Jaci e Curupira foram apresentados nesta sexta-feira pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo. A Operação Curupira, que aconteceu na margem direita do Rio Negro, em área de proteção ambiental, conseguiu identificar 4 pontos de desmatamento. Essa identificação foi por meio de sobrevoo. De acordo com a delegada de combate a crimes contra o meio ambiente, Juliana Viga, 5 pessoas foram indiciadas por desmatamento ilegal. Conseguimos identificar 4 pontos de desmatamento, identificamos um dos loteadores, indiciamos 5 pessoas por desmatamento em área de preservação permanente, produção de carvão de forma ilegal, queimadas.
e madeira, né? Utilização de madeira fora do manejo florestal. Já a Operação Anhangá, voltada para o combate aos maus tratos a animais silvestres, chegou até comunidades indígenas, conforme a delegada de crimes contra o meio ambiente, Juliana Viga. Realizamos também a outra operação, a Anhanguá, que é uma operação que visa combater a exploração e o abuso de animais silvestres. Recebemos uma denúncia, né, também de abuso e utilização de animais silvestres no turismo, jacaré, bicho preguiça, arara, e fomos até a comunidade, né? A comunidade, na verdade, as pessoas que estavam utilizando esses animais já estavam sabendo, porque a imprensa já tinha ido lá. Então, esses autores dos crimes não foram identificados, mas nós conseguimos ir até o local, conscientizar os indígenas que moram na região para que eles não permitam que esses ribeirinhos que moram próximos levem esses animais para serem abusados e explorados no turismo, tirarem fotos. Muitas vezes os animais estão ali num estado, né, sem reação, nós não sabemos dizer por quê, né? A arara provavelmente com a asa cortada, porque não está voando. A outra operação realizada pela DEMA foi a Operação Jaci, que já está em sua 4ª etapa. Nesta ação, que teve o apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, foram visitados bares e casas noturnas para verificar a licença desses estabelecimentos e o volume do som. Segundo a delegada Juliana Viga, foram emitidos 11 autos de infração por poluição sonora. Na Operação Jaci, né, que fizemos também esse mês, nós conseguimos lavrar procedimento criminal contra 11 estabelecimentos comerciais. Nós temos muita denúncia de perturbação do sossego, que pode desencadear uma poluição sonora, então a Delegacia Municipal a Delegacia de Meio Ambiente está atuando, está averiguando e está indo até o local. E agora, né, com os novos equipamentos que nós recebemos do Ministério Público, nós recebemos 3 sonômetros, nós vamos poder fazer a medição sem, né, necessariamente ter a presença da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. As ações aconteceram no Lago do Janauari, no município de Iranduba, e na área de preservação ambiental da margem direita do Rio Negro. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a Praia da Lua recebe neste fim de semana a 7ª edição do Festival Tarumã Live, um festival de música com ações para conscientizar e preservar o rio Tarumã Açu em Siri. Pois é, são quase 24 horas de programação cultural e ambiental, começando às 8 horas da manhã de amanhã, sábado, e encerrando na manhã de domingo. A expectativa é retirar em uma média de 4 toneladas de lixo das águas. Boa ação. Vamos agora aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. Quem for à Praia da Lua nesse sábado vai poder não só se refrescar nas águas do Rio Negro, mas também se divertir ao som de várias apresentações musicais e principalmente dar sua contribuição em favor da preservação do meio ambiente. É que a partir das 8 da manhã começa um mutirão de limpeza na Marina do Davi, como parte da 7ª edição do Festival Tarumã Live, um festival de músicas com ações de sensibilização e preservação do rio Tarumã Açu. A limpeza das águas será feita por banhistas e voluntários. A expectativa, devido a vazante, é de retirar uma média de 4 toneladas de lixo e resíduos das águas. O retorno à Praia da Lua é simbólico, segundo a cantora Márcia Novo, coordenadora do projeto Tarumã Live. Estamos voltando para o lugar de origem, que é onde a gente gosta de fazer o evento, que é na Praia da Lua, um dos maiores balneários que a gente tem aqui próximo ao Tarumã. O evento começa de manhã com as ações ambientais, o mutirão de limpeza feito pela Remada Ambiental a partir das 8 horas da manhã e até próximo de meio-dia. Depois vamos todo mundo lá para a Praia da Lua curtir uma vasta programação musical que vai acontecer com intervenções artísticas também. Vai ter Davi Assayag, Márcia Siqueira, Samba de Cunhã, Johnny Jack Mesclado, Santos, Rafa Militão, enfim, uma vasta programação e a melhor parte, de grátis, lá na Praia da Lua. Com isso, depois da boa ação, os banhistas serão premiados com shows de ritmos variados como brega, boi bumbá, reggae, música eletrônica, samba, além da participação de DJs e grupos indígenas. Às 4 da tarde de sábado, o Samba de Cunhã abre as apresentações que vão até às 6h30 da manhã de domingo. Uma das novidades desta edição é a praça de alimentação Plástico Zero, com a venda de kits de acessórios permanentes para alimentação, uma medida sustentável
sustentável para incentivar a redução do uso de plásticos. A área de bebidas também ofertará materiais que serão 100% recicláveis. A coordenadora do Tarumã Live, Márcia Novo, convida a todos para o evento. Quer participar? É só chegar lá com a gente, lá na Praia da Lua, e curtir essa movimentação linda em prol do Tarumã. Quem quiser participar da remada ambiental é só entrar no nosso Instagram, Festival Tarumã Live, se cadastrar para a gente poder receber todo mundo com segurança e com organização. Esperamos todos vocês na 7ª edição do Festival Tarumã Live. Além das atrações musicais, o festival também terá camping para quem se inscreveu pelas redes sociais, feira criativa com produtos artesanais e itens sustentáveis, oficinas de tatuagem, também pinturas indígenas corporais com genipapo e grafite. A programação do festival e o acesso à Praia da Lua são gratuitos, mas a travessia é de responsabilidade de quem vai. O festival fez parceria com a Associação dos Canoeiros para que eles funcionem durante todo o festival, fazendo a travessia das pessoas. É uma forma de gerar renda para a comunidade. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6 horas e 41 minutos em Manaus. Vamos agora conferir a previsão do tempo, só que é para hoje. Com ele, Cid Soares, hoje sexta-feira. Previsão do tempo. Nós teremos uma noite bem agradável, né? Com 24 graus de temperatura. A possibilidade de chuva, hein? 90%, tá com 5 milímetros. E a umidade relativa do ar atinge mínima de 31%, é o que temos para hoje. Mix. Economia. E agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em baixa de 0,27%, cotada a R$ 4,96. O euro também fechou em baixa de 0,25%, comercializado a R$ 5,40. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 6,75%, comercializado a R$ 130.486. O Ibovespa encerrou a sessão novamente em alta de 0,53% aos 115.405 pontos, quebrando a série de 13 sessões de queda. Mix. 6 horas e 42 minutos, é chegada a hora de conferirmos aí os bastidores da política amazonense com ela, Cíntia Blink. Boa noite, Cíntia Blink. Então, Paulderney Avelino conseguiu suspender a convenção que elegeria o governador Wilson Lima presidente estadual do partido. Paulderney tá podendo assim mesmo, Blink? Tá forte ele, hein? Boa noite, Cid. Boa noite, Carlão e todo mundo noite. que está com a gente na 100.7. Sim, o ex-deputado federal Paulderney Avelino conseguiu derrubar aí o Wilson Lima do União Brasil, pelo menos por enquanto, porque a gente está falando de uma liminar, onde o governador Wilson Lima assumiria a União Brasil no estado do Amazonas, mas foi impedido por conta aí dessa liminar, por conta de um mandado de segurança impetrado por Paulderney Avelino, mas também por José Agripino contra o presidente nacional do partido, que é Luciano Bivar. A decisão fala aqui que seria ilegal a convocação dessa convenção de forma unilateral, ou seja, pelo presidente Luciano Bivar, porque tem que haver uma comissão executiva ou uma comissão provisória para cuidar disso, conforme fala o próprio estatuto do partido. Caso essa decisão não fosse respeitada, ela deveria ser suspensa, né, a convocação, e também teria que pagar uma multa ali de R$100 mil por ficar à frente de fazer algo que não é permitido por lei, de acordo com essa decisão da liminar, que foi proferida pela desembargadora Leila Alarche. Bom, Blink, procede a informação de que um deputado estadual faltou por 2 dias às sessões para se encontrar com o ex-presidente Bolsonaro. É isso mesmo? Confere. Pois é, Cid, na verdade agora os eleitores eles estão cada vez mais atentos. A gente viu isso naquele episódio com a deputada estadual também, Joana Dark, quando ela faltou sessão para participar aí do navio do Wesley Safadão, e todo mundo criticou isso. Dessa vez o alvo da crítica por faltar é o delegado Péricles. Deputado delegado Péricles faltou aí as últimas 2 sessões para poder fazer parte de uma reunião com o presidente do PL, que é o partido dele, Valdemar da Costa Neto. Lá
Lá também estava presente o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, com quem Péricles fez foto, postou no Instagram e todo mundo viu. A resposta de Péricles sobre isso é que ele justificou essa ida, falou que estaria numa reunião. Vamos lembrar que, se for justificada a falta, ele não perde o salário. Então, como ele estava viajando como deputado, cumprindo uma agenda de deputado estadual, de acordo com o que ele justificou, ele não vai perder o salário, ele estava em função. Mas isso não foi suficiente para ele não ser alvo de críticas aí nas redes sociais, o que, de novo, mostra que está todo mundo muito de olho no que cada parlamentar está fazendo, o que é muito bom, quer dizer que o eleitor está aí verificando, fazendo a parte dele de fiscalizar os fiscalizadores. Cid, Carlão. Ei, Cíntia, agora olha só, os processos contra o governador Wilson Lima começaram a andar no Tribunal Regional Eleitoral e com parecer do Ministério Público Eleitoral favorável de cassação do governador. Explica aí pra gente essa história, Blink. Sim, Carlão, a Procuradora Regional Eleitoral Catarina Salles Mendes de Carvalho tomou decisões aí, apresentou pareceres super polêmicos que a gente não pode deixar de falar aqui. Um deles fala sobre cassação do governador Wilson Lima e do vice-governador Tadeu de Souza, e também fala da inexigibilidade por 5 anos do prefeito de Manaus, Davi Almeida, e do secretário de Comunicação, Israel Conte. Por que isso? Acontece que o senador Eduardo Braga, entre aquela série de denúncias que fez contra essa chapa Wilson Lima, Tadeu de Souza, entre elas está uma em que ele fala que o Passe Livre e o Asfalta Manaus, 2 programas aí feitos em parceria entre o Estado e a Prefeitura de Manaus, foram feitos para impulsionar a campanha de Wilson Lima, ou seja, a Prefeitura estava fazendo campanha para a eleição de Wilson Lima. Ele também coloca ali que Tadeu de Souza só foi vice de Wilson Lima porque foi uma indicação de Davi Almeida, mostrando essa relação aí entre os dois, e falou sobre os gastos enormes de dinheiro nesses 2 programas, que colocam dinheiro do governo na prefeitura, e também dessa coincidência, desse momento aí de divulgação desses programas acontecer justamente enquanto a campanha também estava fervendo. Então ele acredita aí a vitória de Wilson Lima e Tadeu de Souza a esse movimento também da comunicação da Prefeitura de Manaus. E o parecer da Procuradoria é que reconhece, que entende que deve sim aceitar ali os pedidos, que são esses que eu já falei, sobre cassação do governador e inexigibilidade do prefeito. Aí, hoje mesmo, saiu uma decisão, agorinha mais cedo, sobre cassação de Daniel Almeida, que é deputado estadual e irmão do prefeito Davi Almeida, e também inexigibilidade de Davi Almeida, prefeito de Manaus. Isso aqui já é outro caso e é uma denúncia do próprio Ministério Público Eleitoral, também assinado pela procuradora Catarina Carvalho. Essa aqui já fala sobre aquele assunto da MURB. Lembra que foi uma denúncia do vereador Rodrigo Guedes, que houve uma festa em que a MURB promoveu, estava lá presente, e teve distribuição de sorteio de brinde e tudo mais. Nessa festa estava Davi Almeida, Sabá Reis, Daniel Almeida e Davi Almeida, em que fizeram um showmício ali, pelo menos é assim que é colocado na denúncia, apresentaram o sorteio de brindes, divulgaram campanha, pediram votos. Então, por tudo isso, o Ministério Público fez a denúncia pedindo cassação de Daniel Almeida, porque ele seria o candidato a ser beneficiado no meio disso, e inexigibilidade de Davi Almeida, prefeito de Manaus, porque ele estaria usando aí a máquina da prefeitura para utilizar isso. Entra aí no alvo também Davi Reis, ex-presidente da Câmara Municipal de Manaus, e o responsável pela MURB também acaba sendo colocado ali na denúncia, além de Sabá Reis, que é pai de Davi Reis e secretário da CEMUSP, Secretaria de Limpeza Pública. Em defesa, a MURB falou que ela só estava promovendo uma festa de fim de ano, uma confraternização. Mas não foi exatamente assim que o Ministério Público entendeu. Agora a gente vai seguir no Tribunal Regional Eleitoral para saber como é que ele vai votar, né? Como é que os desembargadores vão entender todas essas denúncias que podem ter resultados gravíssimos. Eu vou acompanhar e trazer isso de perto para você a partir da próxima semana, ou assim que a gente tiver novidades. Obrigada, Cid, Carlão. Valeu, Cíntia. Segunda-feira. Boa valeu, tchau, tchau. Também, valeu. Agora são 6h49. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos saber sobre o esporte. 18 horas. Esporte.
O que temos pra hoje, hein, Cid Soares? Final de semana no esporte. Eu vou fazer logo um bolo aqui, tá? Hoje vai lá. Vamos junto então, olha, classificado aí para a segunda fase da Série C, o Amazonas ainda tem 2 jogos da primeira fase. Próximo compromisso é amanhã, fora de casa, contra o São José do Rio Grande do Sul pela 18ª rodada. Então fica ligado aí que vai ter muito assunto para se tratar aqui, até na segunda, né? Bom, o Nacional está invicto em casa na Série D. Em 8 jogos, o clube disputou 8 jogos com 7 vitórias e um empate. O retrospecto faz com que o clube mantenha o ânimo para a partida de volta contra o Bahia de Feira, quando terá que reverter a derrota por 2-0 no jogo de ida das oitavas de final. Nós vamos aí mostrar um futebol convincente para reverter esse quadro, disse João Carlos Cavalo, que é o técnico do Nacional, e eu tô na torcida aqui, viu, João? Bom, sai agora a primeira lista de convocados da seleção, você deve ter ouvido falar sobre isso hoje, né? Mas nós vamos falar para você aqui o que foi que aconteceu. O técnico Fernando Diniz fez a sua primeira convocação para a seleção brasileira hoje, lá na sede da CBF no Rio de Janeiro. Confira a lista de convocados. Goleiros, nós temos o Alisson, que é do Liverpool, o Bento do Atlético e o Ederson do Manchester City. Aí como laterais tem Danilo do Juventus, o Wanderson do Mônaco, Caio Henrique do Mônaco e Renan Lodi do Marsella. Zagueiros vem Ibanez do Al-Ahly, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG e Nino do Fluminense. Meio-campistas, nós temos o André, que é do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Casimiro do Manchester United, Joelinton, eu já começando a falar tudo em inglês aqui, né? Joelinton do Newcastle e o Rafael Veiga do Palmeiras. Como atacantes, nós temos o atacantes, cadê? Aqui o Anthony do Manchester United, o Gabriel Martinelli do Arsenal, o Matheus Cunha do Wolverhampton, Neymar do Al Hilal, que agora já está de time novo aí, o Richarlison do Tottenham, o Rodrigo, tá escalado também na seleção, hein? Rodrigo e Vini Júnior, ambos do Real Madrid. Tá sabendo disso tudo aí, Carlão? Olha só, sei que o Neymar já viajou, né, inclusive, já foi para o destino, né? Cara, a preocupação que todo mundo estava comentando hoje é que não tem um jogador do Botafogo. Não, mas isso é injusto. Eu achei assim meio que muito estranho isso aí. Mas tem 2 feras lá no Botafogo jogando no. É muito cara bom, acho que deveriam ter repensado isso aí. Bom, enfim, olha, o treinador de 49 anos no cargo, até mais de 24, quando a Confederação Brasileira de Futebol aguarda a chegada de Carlo Ancelotti, que ainda é uma dúvida para mim isso, hein? Atualmente está no Real Madrid, que ele deverá vir comandar a seleção brasileira na Copa América. O que você acha, Carlotti? Vem, não vem? Como é que fica? Complicado. Tá uma coisa mais. Acho que não. Eu não sei. Eu seguiria dizendo que também não. Mas, enfim. Vamos lá. Olha, o time do nosso querido Paulo Castro apresentou o meia Qual é o time do Paulo Castro? Vascão, cara. Então. Isso aconteceu hoje também, lá no Salão de Beneméritos de São Januário. Das mãos de Lúcio Barbosa, que é CEO do clube, e Paulo Brax, que é diretor executivo. O jogador recebeu a camisa 10 e disse que a história vascaína pesou na hora da decisão de escolher o clube. Conhecemos a história de Romário, Edmundo, Juninho Pernambucano, Dinamite, que tem essa questão além, que é a luta do Vasco contra o racismo. E quer dizer, isso tudo pesou bastante para que ele realmente fizesse essa escolha, né? Então tá tudo certo, tá tudo bem. Vamos aqui para os jogos de hoje, vamos ver o que tem aqui para jogos de hoje à noite. A agenda que também estava sendo refrescadinha aqui. Hoje é sexta-feira. Hoje sexta-feira nós temos aí no campeonato inglês o Nottingham Forest e o Sheffield United. Aliás, que encerrou já, tá? Começou antes de a gente começar o jornal aqui, foi por 2-1. Nós teremos aí pela Campeonato Brasileiro Série B. O Vitória está pegando o Botafogo de São Paulo e o Guarani pega o Sport às 9h30 da noite. Campeonato Espanhol, Valência pega o Las Palmas e Mallorca, Vila Real. Então nós temos alguns jogos para hoje para você não ficar chupando o dedo, né? O Bayern de Munique ganhou de 4-0 hoje às 3h30 do Werder Bremen. Cada nome aqui que é maravilhoso, né, querido? Bom, exatamente. Campeonato Saudita, só para encerrar, o Al-Aqd e Al-Fateh 3-1. O Al-Hazen
E a gente vai falar muito disso aqui a partir de agora por causa do Neymar. Exatamente do Neymar, pô. Tá lá. Tem uma turma agora. A imprensa vai acompanhar o Neymar, com certeza. Na verdade, não é só o Neymar, né? Tem uma galera que tá indo pra lá, foram comprados aí, os times investiram muito. Eles vão continuar investindo, né? Isso. Inclusive, tem esse detalhe, né? Não parou por aí, não parou no Neymar. Exatamente. Então nós temos aí grandes jogos, grandes encontros, que eu tenho certeza que vai ser realmente, olha, quem estava perguntando aqui cedo sobre o Campeonato Paulista, Portuguesa e Rio Claro se enfrentaram, já encerrado às 3h, 0-0, tá? Perguntaram até aqui por mensagem, que a gente não estava falando do Campeonato Paulista. Alguém de São Paulo, claro, né? Ituano e Guarani terminou em 1-1, perdão, e o Vossen pegou o São Bernardo, perdeu de 1-0 pro São Bernardo. É isso, Carlão, que temos para hoje. Valeu, 6h55, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Hoje é sexta-feira, nós temos aí a nossa agenda mix, inclusive, a agenda tá cheia de opções para você curtir e aproveitar bem o fim de semana, com show de humor, festival gastronômico, de churrasco, inclusive gratuito, hein? Quero saber o endereço aí direitinho. Show de rock and roll e muito mais, hein, Cid? Pois é, meu querido Carlote. Pois é. E aí, a nossa agenda... Se você ainda não sabe como aproveitar o fim de semana, se liga, porque agora nós vamos abrir a nossa agenda para você. Vamos lá. Valeu. Nathalie Moraes. Os amantes de churrasco têm um encontro marcado nos dias 18, 19 e 20 de agosto, na primeira edição do evento Sabor e Brasa, promovido pelo Shopping Ponta Negra, das 5h até às 11h, no estacionamento externo do Centro de Compras. O acesso para o evento é gratuito e contará com shows musicais, espaços kids e um lounge para se divertir com toda a família. Com mais de 10 estações gastronômicas, sendo 8 de churrasco e 2 de sobremesas, o Sabor e Brasa reúne 10 dos melhores chefes aqui da capital e suas especialidades. Lembrando que o evento começa hoje e vai até o domingo. A banda NX0 chega a Manaus nesta sexta-feira para o show da turnê Cedo ou Tarde, que marca o reencontro do grupo. A apresentação acontece nesta sexta-feira no pavilhão do Estúdio 5 a partir das 9h. Depois de mais de 5 anos longe dos palcos, De Ferreiro se reúne com o grupo para celebrar uma história de sucesso que acumula hits. Os ingressos para o show em Manaus estão disponíveis no site ingressosfly.com. Neste sábado, a Casa de Praia Zezinho Correia recebe o show do cantor nacional Leone. Além da atração nacional, o cantor Bruno Rodrigues, ex-participante do The Voice Brasil, se apresenta a partir das 6h. Para finalizar a programação do fim de semana no Casa de Praia, no domingo tem Tardezinha, a partir das 6h, com a apresentação especial das Cirandas de 2023 e participação de grupos de dança aqui de Manaus e também de Manacapuru. Entre eles, a campeã do 65º Festival Folclórico do Amazonas, a Ciranda Princesinha da Vila. A programação é gratuita. E o cantor Serginho Queiroz comemora 20 anos de carreira com show no Teatro Amazonas neste sábado. Para celebrar a data, Serginho Queiroz realiza Essa Voz que Canta em Mim 20 anos neste sábado a partir das 8h. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do teatro. Encerrando a nossa agenda mix, a humorista Bruna Louise apresenta o seu show Burnou pela primeira vez no palco do Teatro Manauara. Bruna segue seu propósito de fazer a plateia gargalhar de rir, também empoderando e combatendo os preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam fazer por ela. O objetivo da comediante é cada vez mais fazer o público deixar o teatro com a cabeça pensativa e a barriga de tanto doer de rir. O show acontece neste domingo a partir das 8h no Teatro Manauara. Essas foram algumas das nossas dicas da nossa Agenda Mix. Eu volto aos estúdios com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E agora faltando um minutinho para as 9. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe também a gente agora porque vem o Editorial 18 horas com Carlos Júnior. Você, Carlão. Editorial 18 horas. Começou hoje no Brasil mais uma grande campanha buscando ampliar vacinação de crianças e adolescentes no país. O objetivo é aumentar os índices de imunização de crianças e adolescentes menores de 15 anos com a atualização da caderneta de vacinação. A campanha vai lembrar que as vacinas são seguras e salvam vidas, que há risco de as doenças já eliminadas no Brasil voltarem,
como a poliomielite e a paralisia infantil, que é a paralisia infantil. O direito à vacina é o direito à proteção, é o direito à vida que não pode ser negado. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente como um direito adquirido. É obrigação dos pais e responsáveis levar seus filhos para serem vacinados, mas muito mais do que a obrigação, é um ato de amor, de cuidado e também de carinho. E é muito bom que cada um faça aí a sua parte para que todos sejam beneficiados. 18 horas. 7 em ponto, Cid, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Meu querido, bom fim de semana para você e para todos que nos ouvem. Até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 horas.